Aspectos gerais da lei do inquilinato. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. A lei do inquilinato ela foi promulgada em 1991, a lei 8.245, e veio para facilitar a vida de quem aluga imóvel, tanto proprietário quanto inquilino, porque ela trouxe, a lei do inquilinato, ela trouxe normas e regras para conduzir, para facilitar o dia a dia, tanto do proprietário que está alugando o imóvel, quanto do inquilino que está tomando o imóvel em locação. A lei do inquilinato ela trouxe, como eu disse, alguns aspectos, regras para evitar conflitos. Nós tínhamos antes as regras muito dentro do Código Civil e tudo mais, e a lei do inquilinato ela veio de forma específica, atualizada, para tratar dessa questão da locação. Ela traz principalmente a questão da importância do contrato escrito. É muito importante para você que vai alugar o imóvel, tanto o inquilino quanto o proprietário, ter um contrato escrito, porque apesar da lei reconhecer a validade do contrato verbal, do não escrito, o contrato escrito você te permite nomear as partes, te permite nomear o imóvel, o que realmente está sendo alugado, tem vaga, não tem vaga, colocar as condições gerais do que está sendo combinado, o valor de aluguel, data de pagamento, enfim, o que está ali escrito no contrato vira lei, se torna lei entre as partes contratantes, e é de extrema importância essa questão do contrato escrito, né? Então, essa necessidade que a lei traz. Outro aspecto que a lei traz e regulou muito bem é a questão do prazo. Nas locações existem regras, especialmente na locação residencial. A lei do inquilinato, essa lei que veio em 91, ela trouxe um prazo mínimo de locação para o contrato de imóvel residencial. Lembrando aí, fazendo um parêntese, em 1991 nós vivíamos um período de inflação alta e tudo mais, e o que acontecia? Os proprietários às vezes pediam o imóvel para o inquilino para poder alugar para outro mais caro, e às vezes o inquilino estava no imóvel há pouco tempo e tudo mais, e a lei do inquilinato de 91 ela trouxe um prazo mínimo para oferecer ao inquilino um prazo mínimo que é de 30 meses. Então, se você vai alugar um imóvel residencial, você proprietário, o prazo mínimo estabelecido pela lei do inquilinato é de 30 meses, com exceção do imóvel por temporada que nós já falamos. Ocorre que essa regra dos 30 meses, o feitiço virou contra o feiticeiro, e o que era para beneficiar o inquilino com os 30 meses, hoje é o inquilino que não quer esse prazo, porque ele tem muita opção, ele quer ter a liberdade de poder sair e mudar de imóvel a qualquer momento, sem pagar a multa rescisória. Então, surgiu aí ao longo do tempo essa questão da cláusula de 12 meses, onde é uma cláusula, é um contrato de 12 meses simulado, porque apesar de respeitar a lei dos 30 meses de prazo mínimo, o inquilino acaba pedindo sempre aquela cláusula dizendo que ele pode sair depois de 12 meses sem pagar multa. Isso acabou virando regra, né? Então, a questão do prazo é muito importante. Lembrando que a lei, ela não estabeleceu, a lei do inquilinato de 91, ela não estabeleceu prazo, nem mínimo, nem máximo para as locações não residenciais, como é descrita na própria lei, ou comerciais, como é conhecido. Então, a locação residencial, prazo mínimo de 30 meses, na comercial não tem prazo, pode ser indeterminado, pode ser de 1 mês, 2 anos, 10 anos, não importa. Lembrando que nessa questão de prazo, você que é proprietário, fique muito atento à questão do prazo, porque tem a questão da renovatória, que veio com a lei do inquilinato, que se você oferecer um contrato para o inquilino comercial, de uma loja, alguma coisa assim, com prazo de 5 anos ou mais,
você não tira mais o inquilino, porque a lei do inquilinato ela traz a renovação automática, e o inquilino que tem locação comercial com prazo de 5 anos ou mais, ele ganha direito de fazer a renovação automática do contrato e sucessivamente assim vai, inclusive na justiça. Então, essa questão do prazo é uma dos temas bem detalhado e abordado pela lei do inquilinato. Outro assunto relevante que a lei trata também é a questão das garantias ou da garantia da locação. Ela traz ali um rol bem exemplificativo as modalidades permitidas de garantia, começando ali pelo fiador, que é o mais tradicional, as regras para isso, tem a questão do depósito de caução também, como deve ser, o máximo de 3 aluguéis, traz até a questão do seguro-fiança como modalidade aceitável de garantia, e outras como o título de capitalização. Hoje o mercado tem trabalhado com vários produtos, né? Em especial as seguradoras, elas têm oferecido produtos bem diferenciados e produtos bem atualizados para poder oferecer uma garantia leve para o inquilino e ao mesmo tempo não tão onerosa. Então hoje o mercado tem trabalhado, principalmente as seguradoras, com diversos tipos produtos de seguro-fiança, de garantia, entre outros modelos. Lembrando que a lei do inquilinato também, quando trata das garantias de locação ou da garantia da locação, ela proíbe o acúmulo de garantias, ou seja, não posso alugar um imóvel com fiador e com depósito. Isso não está permitido dentro da lei, eu exijo uma ou outra. Então esse é um detalhe importante para ser observado quanto à questão da garantia. Um outro assunto que a lei traz, importante e relevante também, é a questão da renovação do contrato. Quando um contrato de locação, seja ele comercial ou residencial, quando ele termina, as partes podem repactuar, fazer um novo contrato, estabelecendo um novo prazo. Só cuidado aí na questão do comercial, porque o direito da renovatória ela pode vir de vários contratos, não precisa ser um contrato de 5 anos, eu posso ter 2 de 2,5, de 30 meses, ou posso ter um de 2, outro de 3, enfim. Se eu somar os contratos ininterruptos e também somar os 5 anos, eu estou dando ao inquilino o direito da renovatória. Então, falando da rescisão, esse parênteses eu gosto sempre de frisar, porque pega muito proprietário despercebido e o prejuízo em geral é muito grande, porque você não tira mais o inquilino de lá. Então, é um assunto relevante. Então, com relação à renovação, ela pode acontecer por contrato novo. Existe também o seguinte: contrato terminou, as partes não se manifestaram, o inquilino continuou no imóvel, o proprietário também ficou quieto. Caracteriza aí, nesse caso, se caracteriza a renovação por prazo indeterminado, é a chamada renovação automática. Então, o seu contrato terminou dia 28 de fevereiro de um determinado ano, a partir dali ele continua valendo. Tem gente que diz, eu estou sem contrato. Não, você não está sem contrato, você tem um contrato que está vigorando a prazo indeterminado, ele só venceu, mas ele continua valendo. Se as partes não se manifestarem no sentido de estou saindo ou eu quero o imóvel de volta, o contrato continua valendo na questão do prazo indeterminado, permite a saída a qualquer momento mediante aviso prévio de 30 dias. Outro assunto bem importante também, que ajuda muito na relação entre proprietário e inquilino, é a questão das obrigações. Os artigos 22 e 23 da Lei do Inquilinato, ela trata dos deveres do locador e depois os deveres e obrigações do inquilino. Eu não vou falar sobre todas elas, que é um rol exemplificativo mais extenso, mas é relevante esse ponto trazido pela Lei do Inquilinato nova, de 91, vamos chamar assim, não é tão nova, mas ela é a última que nós temos. E a Lei do Inquilinato, ela tenta, nesse rol exemplificativo, trazer
ali as obrigações do proprietário e inquilino, coisa que antigamente se era muito baseado no uso e costume ou na jurisprudência, nos usos e costumes ou na jurisprudência. Então, hoje nós temos, ainda que recorrer em alguns casos à jurisprudência, muito mais do que aos usos e costumes, mas nós temos também a lei que traz ali o que é dever do proprietário, o que é dever do inquilino, com relação a condomínio principalmente, quem paga o quê, quem cuida do quê. Então é importante conhecer essas regras, esses destaques das obrigações, que é importante, e recomendo você proprietário, você inquilino que aluga o imóvel, faz uso do imóvel, você conhecer um pouco da lei do inquilinato. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas a lei do inquilinato, evidentemente, ela é bem abrangente e ela é importante que você conheça para evitar problemas futuros, ok? Esse é o assunto de hoje. Obrigado e até a próxima.